A paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Amém, amém. Quem está feliz com Jesus aí? Diz amém. Glória a Deus. Está feliz mesmo? Então a gente pode cantar uma canção para relembrar a nossa infância, aqueles que tiveram essa oportunidade na infância. Pedir para o Johnny ajudar aí. Aquela canção que diz assim, quem é salvo e tem certeza diz amém. Quantos conhecem? Amém? Você pode cantar com alegria então? Com palmas, tá? Quem é salvo e tem certeza diz amém. Calma aí. Tem gente que não tem certeza não. Foi um amém meio fraquinho. Aquele amém sem certeza. Foi, amém. Não sei se... Quem é salvo e tem certeza diz amém. Amém. Aí sim. Quem é salvo e tem certeza diz amém. Quem é salvo e tem certeza diz amém. Quem é salvo e tem certeza, sua vida é uma beleza. Quem é salvo e tem certeza diz amém. Quem é salvo e tem certeza bate palma. Quem é salvo e tem certeza bate palma. Quem é salvo e tem certeza, sua vida é uma beleza. Quem é salvo e tem certeza bate palma. Quem é salvo e tem certeza bate o pé. Quem é salvo e tem certeza bate o pé. Quem é salvo e tem certeza, sua vida é uma beleza. Quem é salvo e tem certeza bate o pé. Quem é salvo e tem certeza faz os três. Amém! Quem é salvo e tem certeza faz os três. Amém! Quem é salvo e tem certeza, sua vida é uma beleza. Quem é salvo e tem certeza faz os três. Amém! Amém! Aleluia! Aplauda o Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força, irmãos. Agora cumprimente seu irmão, sua irmã que está aí do seu lado. Dá a paz do Senhor, dá bom dia, dá um sorrisão. Aleluia! Amém? Vamos começar essa lição lá em cima. Amém? Com alegria lá em cima, alegria renovada em nome de Jesus. Lição número 7 da nossa revista, nessa manhã. Está na página 39, lição número 7. Responsabilidades em relação aos talentos recebidos. Lição de número 7. Comentarista da nossa lição, pastor Leandro Silva, esteve aqui na conferência da família. Pastor Leandro? Foi da família, conferência da família. Amém. O texto áureo dessa lição nessa manhã se encontra em Mateus 25, aí na revista tem um errinho aí, tá 14:23, mas é Mateus 25:23, tá, irmãos? Corrija aí a caneta. Mateus 25:23. Vamos recitar juntos? 1, 2 e 3. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Mateus 25:23. Amém. 25:23. Os objetivos da nossa lição nessa manhã. Conhecer o que a Bíblia ensina sobre a parábola dos talentos, que nós já lemos aqui de manhã, a irmã Josi leu aqui. Responsabilidades iguais em relação aos talentos recebidos. Todos temos responsabilidades e elas são iguais para todos, apesar das diferenças de talentos recebidos. Perceber que o texto fala sobre fidelidade e fé. Eu falei no estudo bíblico, no estudo com os jovens casados, que as palavras fidelidade e fé, elas têm a mesma raiz, né, do latim fides,
Vem da mesma palavra, da mesma raiz. Então, quem é fiel tem fé, e quem tem fé é fiel. Não tem como essas duas palavras andarem desgarradas. O texto fala também sobre diligência, confiança em Deus, óbvio, perspicácia na obra, aquela pessoa que se aplica, aquela pessoa que na obra do Senhor ela busca melhores alternativas, busca fazer da melhor forma possível. E bem como a parábola fala também sobre o servo bom e o servo mau. Tem servo mau? Tem servo mau. Se tem o servo bom, é porque tem o servo mau. E o Senhor Jesus é que fala isso. Praticar. E eu pergunto, irmãos, Deus depende da quantidade de recursos. E eu digo recursos financeiros, recursos humanos, todo tipo de recurso. Ele depende da quantidade de recursos para poder operar, sim ou não? Óbvio que não. Com uma pessoa, Deus pode fazer a obra dele? Pessoa é recurso humano, tá? Com uma pessoa ele pode fazer? Pode. Com uma pessoa ele pode trazer avivamento para uma nação? Pode e já fez. Com uma pessoa ou com duas pessoas ele pode levantar uma igreja? Ele pode vir nascer uma igreja? Pode. Então não depende de recurso. Com uma pessoa pobre, bem pobre mesmo, Deus pode fazer a obra dele? Pode. Na palavra de Deus tem vários exemplos disso. Com uma pessoa muito rica, muito abastada, ele pode fazer a obra dele? Pode também. Com uma pessoa iletrada, ele pode? Pode. Com 12 homens, com pouco estudo, o cristianismo chegou em todas as nações da terra. 12 homens, a maioria deles pescadores. Um ou outro, talvez o Mateus tivesse um pouco mais de estudo e tal, mas a maioria deles eram iletrados. Deus fez o que fez na história. O que ele colocou em suas mãos já é o suficiente para você fazer algo para o reino. Basta dispor-se. O que Deus já tem te dado já é suficiente para você fazer algo de bom para o reino de Deus. Não significa que você tem que se acomodar. Deus já me deu isso, eu estou fazendo aqui, só o meu quadradinho aqui já está bom. Não, não é que está bom. Eu quero dizer que com o que ele já tem te dado, com o que você já tem de recurso, você já pode fazer algo de bom para o reino. Algo de útil para o reino. Agora você tem que se dispor. Você não vai dar o segundo passo se você não der o primeiro. Você só consegue dar o segundo passo se você der o primeiro. E o primeiro passo em quê, irmão Amarildo? O primeiro passo em fazer algo para o reino. Começar algo para Deus. Ou ajudar algo que já foi começado. Nem sempre a gente precisa começar algo do zero, irmãos. Basta a gente procurar algo que já está funcionando e a gente querer ajudar. Amém? Às vezes lá no seu trabalho, você não precisa começar uma reunião de oração. Às vezes já tem alguém lá que ora sozinho no horário do almoço. E você sabe. Ou talvez você não saiba, mas se você souber, você não precisa começar uma outra reunião de oração, você não precisa começar do zero. Cola com essa pessoa, olha, vou orar contigo aqui 15 minutos, meia hora, vamos ler um texto, vamos meditar, vamos orar. Aí vocês dois, aí 2 brasinhas ali, mais o sopro do Espírito Santo, forma o quê? Começa a formar uma fogueirinha. E aí aquele fogo vai crescendo, e daqui a pouco você está incendiando com fogo do Espírito o seu local de trabalho. Mas começou com 2 pessoas que se dispuseram a orar na hora do almoço. Amém? Disponha-se. O texto bíblico inspirativo dessa manhã nós já lemos, Mateus 25, do 14 ao 30. Vamos pular. Jesus, irmãos, nesse texto que nós lemos e alguns outros, ele estava caminhando para os seus últimos dias aqui na terra. A partir do capítulo 20 de Mateus, a gente já começa a ver ali o caminhar de Jesus, a preparação dele. Ele começa a ministrar, ele começa a pregar, a falar, preparar os seus discípulos para o seu momento derradeiro ali, para o momento crucial, literalmente. Essa palavra crucial quer dizer cruz. Quer dizer aquele ápice da coisa. Então ele estava preparando os seus discípulos para a sua partida, falando, olha, eu vou morrer, importa que o Filho do Homem seja morto pelos pecadores, mas ele está falando e eles não estão percebendo ainda, eles não estão se dando conta que Jesus está preparando eles. Tanto eles não estavam percebendo que quando Jesus é crucificado, quando acontece tudo aquilo, eles se escandalizam,
Quando Jesus é sepultado, eles ficam tristes, voltam a pescar, outros vão para o caminho de Emaús, outros vão não sei para onde. Entendeu? Então eles não se ligaram, mas Jesus estava preparando eles, ministrando seus últimos sermões e suas últimas recomendações. E a parábola dos talentos é isso. Ela é uma advertência a todos os servos, e todos, eu digo todos mesmos, aqueles e nós, quanto ao que haveria de vir, o que aconteceria nos próximos anos. É uma preparação para todos nós para o período compreendido entre a assunção de Cristo, né, e a sua segunda vinda. Jesus estava falando como que deveria se comportar, como deveriam se comportar os seus servos nesse período compreendido entre ele voltar para o Pai e a vinda dele para buscar a sua igreja. Como que a gente deveria se comportar? Isso é o que fala a parábola dos talentos. E nessa parábola o Senhor compara os dons e talentos que ele nos concede a um bem de altíssimo valor da sua época, o talento. E aqui eu quero fazer só uma distinção, irmãos. Não vou entrar porque não é o foco da nossa lição nessa manhã. A gente já falou sobre isso numa outra aula, há uns 2 anos atrás. Mas a palavra talento ali é um valor, tá? É um bem material. Não é o talento que Deus nos dá, tá? E aí há de se fazer uma distinção entre dom espiritual e talento. Dom espiritual é o Espírito Santo que concede. Talento é uma habilidade que Deus dá para cada pessoa, independente dela ser crente ou não. Todo mundo nasce com um talento para alguma coisa. Se um carpinteiro não crente, se um atleta não crente tem um talento, um músico não crente tem um talento para alguma arte, para alguma coisa, não significa que aquilo ali é um dom espiritual do Espírito Santo para ministrar na casa do Senhor. No futuro, se ele vier se converter, pode se tornar um talento que ele vai usar para a obra do Senhor. Mas o dom espiritual são aqueles descritos na palavra que é o Espírito Santo que dá para fazer a obra do Senhor. Dom de línguas, dom de profecias, dom de mestre e aqueles outros dons que os irmãos já leram ali na palavra. Mas o talento aqui que Jesus está falando, que ele está comparando, é esse montante de recursos que Deus nos dá, entre um talento inato e dons espirituais que você, como servo de Deus, tem. Você, como crente, você tem um talento inato para fazer alguma coisa, o seu trabalho, a sua profissão. Você, às vezes, tem um talento para matemática, você tem um talento para jogar futebol, você tem um talento para jogar vôlei ou para ser mecânico, né? E o Tiago, como servo de Deus, ele tem um dom espiritual, ou vários dons espirituais. Além do talento dele como mecânico, que é uma coisa do ser humano, né, secular, ele tem dons espirituais. Amém? Jesus está falando ali que esse conjunto de coisas, tanto o talento dele para ser profissional, para ser mecânico e tal, ou o talento dele para conversar, para se comunicar, seja lá o que for. Mas esses dons espirituais é o conjunto de coisas que Deus dá para ele fazer a obra de Deus. Amém? Para ele multiplicar. Ou seja, ele é um bom mecânico, lá no trabalho dele é um bom profissional. Mas os dons que o Espírito Santo dá para ele tem que usar isso para a glória do Senhor. Deu para entender, irmãos? Amém? Tranquilo até aqui? Então tá bom. E a gente tem que usar isso com sabedoria. Esse talento aqui, que é o dinheiro lá que Jesus está falando na parábola, que aquele senhor da parábola, ele deu 5 talentos para um, 2 talentos para outro e 1 talento para outro, aquilo ali é dinheiro. Ele está usando uma analogia. Então o cara chegou lá, um senhor muito rico, e deu 5 talentos para uma pessoa. E que talento é esse, irmão Amarildo? É uma quantidade, é um peso, uma quantidade de recursos que equivalia a cerca de 20 anos de salário de um trabalhador comum. Mal comparando, irmãos, imagina, 20 anos de salário mínimo, na nossa realidade de hoje. 20 anos de salário mínimo. Isso equivalia a 1 talento. 20 vezes 5 dá quanto? 100. Então, aquele que ganhou 5 talentos, ele ganhou 100 anos de salário mínimo. Faça as contas aí. O salário mínimo está em torno de R$ 1.500.
vezes 12, que é um ano, vezes 100. Quanto que isso dá? Um valor considerável. Uma fortuna. Então ele pegou... Oi? 1.800.000 reais, mais ou menos para a nossa realidade de hoje. Então esse senhor, ele pegou 1.800.000 reais, ele entregou na mão daquele primeiro servo. Toma aí, cuida desse valor para mim. Passado um tempo, quando ele voltou, aquele servo tinha 3.600.000 reais. É isso aí mesmo? Acertou. Eu sou péssimo de matemática, tá? Queria falar não, mas não é meu talento. E aí, esse camarada, ele devolve 3.600.000 reais para o seu patrão. Fez bem o seu trabalho ou não? Amém? Mas aí alguém vai falar assim, mas também é fácil, deu 1.800.000 para ele. Tal. Aí para outro, ele deu a metade disso. Ele deu 900.000 reais. E aí ele foi, menos da metade, né? Porque deu dois talentos, enfim. Deu ali um valor X para o camarada, menos que ele deu para o primeiro. E esse cara também multiplicou por 2. Apesar dele ter menos recursos, ele trabalhou e multiplicou por 2. E devolveu ao seu senhor. O terceiro, ele não fez nada. Ele pegou aquele mesmo recurso, enterrou e depois devolveu a mesma quantidade. E a parábola diz que ele ficou bem, o senhor ficou bem chateado com isso. Jesus estava falando sobre dinheiro ali. Era só sobre dinheiro. Olha, você vai ter um salário, você trabalha, né? Presbítero Zé Carlos, Deus te deu saúde, capacidade, te deu habilidades, e aí o senhor passou num concurso em determinado tempo da sua vida, Deus te deu um salário. Será que no final, quando ele voltar, ele vai te cobrar desses salários que o senhor... É sobre isso que a parábola está falando. Olha, você trabalhou lá na empresa, nos Correios e tal, você ganhou X reais durante toda a sua vida, era para você ter duplicado isso aqui. Será que é sobre isso que ele está falando? Não, né, irmão? A irmã Marilza, que mexe com os números, né, com o dinheiro, com a La Plata. É sobre isso que Jesus está falando, irmã? Não, não é só sobre isso. Com certeza não. Jesus não está falando só sobre isso. Precisamos compreender melhor o que Jesus estava querendo nos ensinar por meio dessa parábola, irmãos. Principalmente as suas implicações, o que isso implica na minha vida, o que essa parábola tem a ver comigo. E as suas aplicações na nossa vida. Como eu aplico isso na minha vida, pessoal? O que isso impacta na minha vida e como eu aplico isso? É isso que a gente vai ver aqui. A primeira coisa que é importante destacar aqui no primeiro ponto, uma fortuna em suas mãos, o peso da confiança de Deus. Se Deus coloca algo de valor na sua mão, seja de valor material ou valor imaterial, o que é valor material? Seu salário, seus bens, sua casa, seu trabalho, isso é valor material. Valor imaterial, os dons que ele dá para você, o seu talento, a sua família tem valor imaterial, porque a vida não se mensura com o dinheiro. Isso é valor imaterial. Os seus filhos, para você criar nos caminhos do Senhor. A sua salvação, Deus te deu. E Ele vai cobrar daqueles que negligenciam a salvação. O Filho do Homem morreu na cruz para dar vida e salvação a todos, a todos. E tem muitos que rejeitam. Aí naquele grande dia, sabe o que Deus vai falar assim? Olha só, eu te dei de presente. Por isso que muitos vão ser, quer dizer, muitos não, todos que vão ser condenados por isso. Porque rejeitaram tão grande salvação. Naquele dia, diante do trono do Senhor, as pessoas vão estar, os não salvos vão estar, e aí Deus vai falar assim, quer dizer que meu filho morre na cruz, passa por aquilo tudo. Eu te dei a oportunidade, enviei alguém para pregar para você, e você rejeitou, tratou isso como lixo, tratou como algo descartável, como um pedaço de papel que você fala, não quero isso aqui não. Para o ímpio, para o que vai ser condenado, a salvação é isso, irmãos. Jesus morreu na cruz, fez tudo aquilo, passou por tudo aquilo, aí você leva para ele a mensagem, olha, isso aqui é a salvação. Ele fala, não quero isso aqui não. É isso que ele está falando. E é por isso que ele vai ser condenado. Compreende?
Então, é a responsabilidade nossa de cuidar dos bens do Senhor e a confiança dele em nós. A primeira coisa que eu gostaria de destacar é que todo servo de Deus tem pelo menos um talento. Todo mundo aqui, neste ambiente, Deus te deu pelo menos um talento. Deus te deu algo de valor que te capacita a fazer algo para a obra dele. Pelo menos alguma coisa. Note que naquela parábola, aquele senhor distribuiu os seus bens a todos os servos e não apenas a alguns. Ah, mas só o Johnny toca bem, né, o instrumento, eu não toco, então é porque eu não recebi talento. Deus não me capacitou. Sim, Deus não te capacitou para tocar, mas Deus te capacitou para fazer alguma coisa. Deus te capacitou, pelo menos, para você dar um sorriso e uma paz do Senhor para alguém, falar Jesus te ama para alguém. Isso Deus te capacitou para fazer. Pelo menos isso. Outra coisa é que ele confiou os seus bens. Deus confia algo a mim e a você, e isso exige uma grande responsabilidade. Irmãos, imagina que você soubesse que alguém bem poderoso, alguém que tivesse poder, sei lá, de talvez te prender ou te exilar lá na Sibéria, ele deixasse um diamante com você para você cuidar por 1 ano. Você ia deixar em qualquer lugar para vir um ladrão e roubar ou algo do tipo? Sabendo que se ele voltar e aquele diamante tiver sumido, tiver acontecido alguma coisa, você vai ser exilado pelo resto da sua vida na Sibéria. Você vai cuidar, meu irmão, de um jeito, você não deixa ninguém nem chegar perto, você vai querer botar no banco, você vai fazer alguma coisa, vai até dar uma melhorada. Se o diamante estava meio assim, fosco, tu vai dar uma lustrada, nem sei se lustra diamante, né? Mas você vai querer dar uma melhorada naquilo para quando o cara voltar, olha, eu cuidei muito bem e tal. E de Deus? Os bens que Deus tem confiado a nós, as habilidades, os dons, às vezes os dons do Espírito mesmo. A gente não pode negligenciar. A partir do momento que você identifica que o Espírito Santo está te direcionando para uma área, Deus tem te capacitado com algo, você tem facilidade para fazer algo na obra de Deus. Porque o dom é muito disso, irmãos. Às vezes a gente fica na dúvida, qual o dom que Deus me deu? Qual o talento? Às vezes é alguma coisa que você faz com facilidade. Ou algo que te incomoda. Por exemplo, alguém que tem um chamado para trabalhar com ação social, por exemplo. Aquela pessoa que passa na rua, não consegue ver uma injustiça, vê um morador de rua, ele sente um impulso para, sei lá, fazer alguma coisa, para alcançar, para ajudar. É uma indicação, é um indicativo de que você tem um impulso, você tem uma inclinação para trabalhar com aquilo, com ação social. Pessoas que lidam com criança com facilidade, nossa, e fala, as crianças vêm, às vezes o seu dom, seu talento para trabalhar com criança. E por aí vai. Pessoa que fala demais, fala pelos cotovelos, né, igual este que vos fala. Não tem como, só que a gente tem que se permitir. Tem que permitir o processo, se dispor. Por exemplo, muito antes da gente estar aqui à frente, né, e pela misericórdia de Deus estar ministrando essa aula no dia de hoje, houve um processo lá atrás, que Deus me chamou e me incomodava. Nossa, que legal o negócio de estudar a palavra de Deus, e aí você se dispõe, vai fazendo os cursos, vai se propõe a ir para o seminário, vai, até que Deus começa a te usar. Ou nesse processo ele já está te usando para alguma coisa. Aí você ministra a aula para os adolescentes, aí para novos convertidos, aula de batismo, curso de batismo, aí vai. E por aí, e assim que acontece. Amém, irmãos? Então, não negligencie o que Deus tem te dado, que Deus tem colocado nas suas mãos. Uma terceira observação é que ele distribui de acordo com a capacidade de cada um. Deus nos conhece muito bem e sabe aquilo que ele nos confiou para fazer. E ele já nos capacitou a cumprir. Irmãos, Deus não vai dar nada em nossas mãos que ele não vai nos capacitar para fazer
e de que ele não vai estar junto conosco para fazer. Quando ele manda os discípulos, ide por todo mundo, mandando pregar o evangelho, fazer discípulos e tudo mais, ele falou, eis que eu estou convosco todos os dias. Ele está conosco. Quando a gente está fazendo a obra dele, ele está conosco. Ele se responsabiliza para que aquilo dê certo. Se Deus te chamar para fazer algo, pode fazer. Ore, peça direção a ele. Se você tiver certeza que ele mandou fazer, pode fazer, que ele vai estar junto contigo. Não significa que você vai acertar em tudo. Não significa que você vai fazer com perfeição tudo. Mas você se dispõe a fazer, o Espírito Santo ele vai te capacitando, vai te dando direção, vai te livrando de algumas coisas, às vezes que no caminho o inimigo arma laços, ou você de repente quer tomar uma direção, uma decisão equivocada, Deus vai te capacitando. Não foi assim com o apóstolo Paulo? Ele queria ir para um lugar, e aí de noite ele viu um homem macedônio, passa para Macedônia e vem aqui nos ajude. Em outro momento ele queria ir para um lugar, mas aí ele disse que Deus estava direcionando ele para outro, enfim. Ele queria ir para a Espanha, não sei se ele conseguiu ir, provavelmente não. Então ele tinha algo na cabeça dele, mas o Espírito Santo guiava ele para onde o Espírito Santo queria que ele estivesse. Então, pode acreditar que Deus distribui de acordo com a capacidade de cada um, ele nos conhece muito bem e sabe aquilo que ele nos confiou para fazer. E ele já nos capacitou a cumprir. A gente tem que dar o primeiro passo. E por fim, o que Deus entregou em nossas mãos tem um valor altíssimo, irmãos. O que ele entregou em nossas mãos? Primeiro, ele nos deu o Espírito Santo. Quando você é salvo, o Espírito Santo passa a habitar na sua vida. Isso tem um valor inestimável. Ele deu os seus dons. O Espírito Santo nos dá dons, capacidades, poder, autoridade no nome de Jesus. Jesus outorgou o nome dele a mim e a você. Ele emprestou o nome dele. É a mesma coisa que você emprestar o seu nome para alguém fazer alugar alguma casa para a pessoa, ou emprestar. Era igual o rei antigamente que selava, ele dava, igual o rei deu o anel para Amã fazer uma carta e mandar para os reinos lá para matar os judeus, mas graças a Deus, Deus reverteu a situação. Mas Jesus nos deu o nome dele, nos outorgou a sua autoridade, o poder no seu nome para a gente fazer as coisas no nome dele. Mas a gente tem que administrar da melhor forma possível, sermos bons dispenseiros. Abre, por favor, quem encontrar, 1 de Pedro 4,10, por gentileza. O que diz a palavra do Senhor? Quem encontrar, levanta a mão aí que eu vou alcançar. Irmã Esther. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Servir uns aos outros, conforme o dom que recebeu. Ou seja, quando Deus nos dá dons, é para que nós sirvamos uns aos outros. E servindo uns aos outros, a gente está servindo a Deus. E como que a gente tem servido uns aos outros? Será que o dom que Deus nos deu, a gente está usando só para o nosso benefício? Ou a gente tem servido uns aos outros? Como bons dispenseiros do Senhor. Bom dia, irmãos. Bom dia, professor. O destaque que eu quero fazer é o quanto Deus acredita na gente. Confia em nós. Assim como Ele confiou essa fortuna enorme nas mãos de 3 servos, Deus acredita na gente. Muitas vezes nós não acreditamos em nós mesmos. Assim estava Moisés. Eu não posso, eu não consigo. E Deus é você mesmo, é você mesmo, é você mesmo. Então, o quanto Deus acredita na gente. E a segunda questão aqui importante é que Ele acredita, não é à toa. Não é porque Ele diz, vamos ver no que vai dar. É porque Ele já colocou dentro de cada um de nós as habilidades necessárias para cumprir aquilo que Ele colocou nas nossas mãos para fazer. Então, quando Ele diz assim, eu acredito em você porque fui eu que coloquei dentro de você as habilidades para você desenvolver essa tarefa, esse trabalho e fazer isso. Então, isso é muito importante a gente entender. E isso diz respeito a tudo.
Isso diz respeito como o irmão falou, a dons, a bens materiais e imateriais. Os imateriais e os materiais nós vamos ter que prestar conta a Deus. Quando Deus dá recurso financeiro para nós, Ele está dando, confiando em nós de que vamos ser bons dispenseiros desses recursos. Quando Ele nos dá, né, tarefas para cumprir, sejam elas de cunho espiritual ou material, Ele já nos deu a condição de desenvolvê-la e de realizar. Então, duas coisas importantes aqui. O quanto Deus acredita em nós. Isso é fantástico. Ele não precisava e nem ele olhar para nós e, poxa, eu tenho outros meios. Mas Ele acredita na gente. E além de acreditar em nós, Ele olha para nós e diz, não, eu sei que você pode, porque eu coloquei o que você precisa dentro de ti aí para realizar a obra, né? Ele sabe o poder daquilo que Ele depositou na gente, né? O Espírito Santo. E o mundo espiritual também sabe. Quem muitas vezes não sabe, somos nós. Mas o diabo também sabe. Obviamente, eu acho que é por isso também que nós temos uma geração, né, tão acanhada, cheia de tá sempre buscando autoafirmação, né? E tá sempre com esse espírito de coitadinho que não pode, que não consegue, porque ainda não entendeu, né? Não entendeu, não só a confiança de Deus, mas o que Deus já fez e colocou. A gente vai falar um pouquinho sobre isso no ponto 2, quando vai falar sobre o medo, né, dele desfigurar a nossa identidade. Por exemplo, irmãos, vou dar um exemplo aqui do que a gente estava falando aqui, ó, sobre ser bom dispenseiro, Deus saber, Ele distribuir dons para a gente, dele já ter nos dado algo de grande valor. Olha só um exemplo. Você sabe o que está escrito em João 3,16? Sim ou não? Eu acho que todo mundo consegue recitar juntos esse versículo, sim ou não? Vamos recitar juntos? O que é que diz? 1, 2 e 3. Amém. Esse é um versículo que está gravado no coração de todo cristão. A gente conhece de cabeça, né? Então, hoje eu vou mexer com o pessoal que não participa muito da escola, tá? Pode? Pode ou não? Pode, irmão Martim? Pode, irmão Osmar? Hã? Não? Não? Pode não? O senhor gosta de fazer piada comigo ali, né? Tá aí o versículo aí, irmãos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Posso mexer um pouquinho? Você sabe me explicar o que significa... Pode, pastor? Ih, o pastor deu autorização, já era. Me outorgou! Você sabe me explicar o que significa esse versículo? Você consegue me explicar? Vou mexer muito com... Vou pedir para o Johnny. Johnny, me explica aí. Johnny é meu irmão, ele não vai ficar chateado comigo. Aí que Deus entregou seu único filho, né? Um amor imensurável. E para que todo aquele que nele crê não perca a salvação, né? Não seja condenado, né? Não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. Isso aí. Amém. Tranquilo, irmãos? Quantos concordam com o que o irmão Johnny falou? Levanta a mão, por favor. Amém? Todos concordam? Todos compreendem assim? Você entende que esse daqui é o cerne da mensagem do Evangelho? É o centro do Evangelho? Você consegue falar isso aqui, pegar esse versículo e falar isso em 5, 10 minutos para uma pessoa que não conhece a Jesus, um conhecido seu? Você consegue falar isso para alguém? Sim ou não? Pode ficar tranquilo, irmãos. A parte da brincadeira já passou. Não vou chamar mais ninguém, não. Vocês ficam com medo. Tranquilo? Então, irmãos, isso aqui, só isso aqui, é algo de grande valor que Deus já colocou em suas mãos. Grandíssimo valor. Só isso aqui. Então,
partir de hoje você sabe que já tem uma responsabilidade, já tem algo de grande valor que Deus entregou em suas mãos. Amém? Amém. Então vai a pergunta que tem na revista. O que você está fazendo com a fortuna espiritual que Deus colocou em suas mãos? Está multiplicando ela? Está trabalhando para multiplicar? Está utilizando da melhor forma possível? Você está utilizando o nome do Senhor Jesus com autoridade? Ele falou, eu dou autoridade a vocês. Para quê? Expulsar demônio, curar enfermo. Amém? Usa o nome de Jesus. Começando lá na sua casa. Já chega hoje lá na sua casa, igual aquela música que a gente canta aqui. Declaro pelas ruas o nome de Jesus. Vai declarando o nome de Jesus. Declara lá no seu bairro. Tem aquele endemoniado lá que bota aquelas caixas da JBL nas alturas com funk lá, com música de palavrão. Declara o nome de Jesus. Não amaldiçoa ele não. Declara o nome de Jesus. Repreende no nome de Jesus que aquilo é um espírito maligno. Se ninguém te falou, eu vou te falar, aquilo é uma potestade que atua nas regiões celestiais, naquela tua área ali onde você mora. E ele está levando os jovens à perdição, às drogas, ele usa pessoas. Então, teu inimigo não é aquele cara que bota a caixa de som. Teu inimigo, ele atua nas regiões espirituais. Então, espiritualmente, derrota ele. Declara o nome de Jesus. Amém? Aí o que Deus vai fazer é com ele. Aí o que Deus vai fazer a gente não sabe. Se ele vai fazer a caixa de som queimar, se ele vai fazer aquele cara cair de moto para se converter, se ele vai... O que ele vai só tocar no coração, o cara vai se arrepender, se vai levar a polícia lá para fazer alguma coisa, eu não sei. Amém? O silêncio da inatividade, o medo que enterra o propósito. Na parábola, o terceiro servo age de forma drástica. Ele cava um buraco e esconde o talento. Quando o Senhor volta, ele tenta se justificar dizendo que agiu por medo. E o medo é um tema poderoso aqui. O medo é terrível. O que o medo causou naquele homem? Desespero, instabilidade emocional, insegurança e falta de confiança, esterilidade, paralisia, omissão, entre outras coisas. Foi o medo que causou isso. Ele teve medo, ele ficou desesperado. Quando a gente deixa o medo dominar, e o medo é um sentimento normal, somos seres humanos. O medo vai vir. O medo, em determinada proporção, em determinado momento, ele protege. Eu, por exemplo, tenho medo de altura. Eu não sou muito chegado no negócio de altura, não, meu irmão. Eu chego... O negócio é sério. Eu vejo vídeo daqueles caras na ponta de prédio assim, já me dá frio na barriga aqui. Entendeu? Mas o medo é uma proteção. Imagina se ninguém tivesse medo de altura. A gente ia andar ia ter de gente caindo de prédio aí, porque a gente ia andar na beirada, não ia, né? Então, a gente não ia ter medo, por exemplo, de fogo. Todo mundo ia entrar em uma casa pegando fogo como se fosse super-herói. Não, tem que ter o bombeiro preparado para aquilo, com equipamento para aquilo. Então, o medo, ele protege. Mas o medo em excesso, ele te desespera. E, às vezes, você sai do seu prumo, você sai de si por coisas, às vezes, que nem aconteceram e que talvez nem vão acontecer. Excesso de medo. Instabilidade emocional, a pessoa está sempre assustada. Sabe nem o que aconteceu, sabe? Não, está sempre assustada. Olha. Insegurança, falta de confiança. Esterilidade. Quem tem excesso de medo nunca se arrisca em nada, nunca se lança em nada, não faz nada por medo, igual o versículo de Provérbios que fala, não, tem um leão lá fora, não vou sair não vou sair de casa, tem um leão na rua. Quando eu fui para o Mato Grosso do Sul, saí do Rio, nunca tinha saído do Rio de Janeiro, o pessoal falava, cuidado lá que tem onça na rua, né? Aí, cheguei lá, claro que eu sabia que era folclore, né? Mas aí um amigo meu foi me buscar na rodoviária, o carro dele estava tapado de lama, não sei se ele fez de propósito, o que era, tapado de lama até o teto. Eu falei, nossa, aqui não tem asfalto não, só é assim. Ele, não, é que ontem eu fui numa estrada de chão aí, não sei o que e tal. Beleza, acabou que hoje em dia tem onça aí pelas ruas, até aqui em Cascavel tem onça andando aí na rua, né? Não era tão mentira assim não. Mas paralisia, a gente não faz por medo, omissão. Não vou fazer porque eu tenho medo do que vão pensar de mim. Eu não vou fazer porque vão rir de mim. Eu não vou à frente porque, nossa, eu fico nervoso, eu não sei o que falar, o que vão falar. Não, irmãos. O medo não pode nos paralisar. Amém? Amém? Ralph Waldo Emerson, um teólogo americano do século XIX, ele falou o seguinte, o medo derrota mais pessoas do que qualquer outra coisa no mundo. O medo derrota mais pessoas do que qualquer outra coisa no mundo, porque o medo não te deixa nem enfrentar o inimigo.
O medo lá com aqueles homens israelitas, lá quando Davi foi enfrentar Golias, antes de Davi enfrentar Golias, nenhum deles se dispôs. Medo. Tinha até uma certa razão? Tinha. O homem era gigante, o homem era, né, bem preparado. Mas foi um garotinho lá e pela força do Senhor ele venceu. E eu e você, em nome de Jesus, na força do Senhor, nós também vamos vencer. Nós também já temos vencido. A palavra de Deus diz que nós já temos vencido o maligno. Amém? Quando Adão conhece o pecado, em Gênesis 3, o primeiro sentimento que surge, isso aqui foi tremendo quando eu parei para prestar atenção, o primeiro sentimento que surge no coração dele, após a queda, é o medo. E sua reação imediata é de se esconder de Deus. Gênesis 3, 8, por favor, alguém abre rapidamente. Gênesis 3, 8 ao 10. Quem encontrar. Achou aí? Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Eles ouviram a voz do Senhor, eles já tinham pecado, já tinham comido do fruto da árvore que não deveriam comer, do conhecimento do bem e do mal, e eles ouviram a voz do Senhor e já se esconderam. Ou seja, todo o tempo anterior que eles conviveram com Deus, conhecendo o Senhor, conhecendo a misericórdia, a bondade de Deus, tudo a respeito de Deus, não foi suficiente para fazer com que eles chegassem à conclusão de falar assim: olha, Deus é bondoso, é misericordioso, vamos nos apresentar diante dele, vamos reconhecer que a gente pecou, que a gente fez o que não deveria, e ele é misericordioso, porque a gente já conhece ele. Não, o que eles fizeram? Se esconderam. Então, a primeira consequência do pecado na vida do homem é esse medo de Deus. Foi o que aconteceu com aquele homem na parábola. O medo é um veneno para a fé, irmãos. Entenda isso. O que é a fé? A fé não é a confiança em Deus? Sim. O medo é um veneno para essa confiança, porque ele fala: não, o amor de Deus não é suficiente para te perdoar. Agora você errou. Né, irmão Jaime? O que o diabo fala no nosso ouvido quando a gente cai? Agora já era, agora você, cara, Deus não vai te aceitar mais não, você vacilou, coisa besta. Não, Deus é misericordioso, se a gente se arrepender de coração, Ele nos perdoa. E o medo é um veneno para a fé, pois ele nos impede de enxergar os demais atributos de Deus e focamos apenas no seu poder de castigar. Quando a gente tem medo de Deus, a gente só fala: Deus é fogo consumidor, Deus vai castigar e tal. E a gente fica com medo. A gente não vê os demais atributos de Deus. Deus não é só fogo consumidor, não, irmãos. Apesar de eu gostar muito desse atributo de Deus, mas ele não é só fogo consumidor. A palavra de Deus diz que ele é o vingador do órfão e da viúva. Eu tenho certeza que naquele grande dia, Deus não vai deixar todas essas impunidades que a gente está vendo nos nossos dias passar batido. Pedofilia, aborto, violência, roubo de INSS, corrupção, nada disso vai passar batido. Mas Deus é amor, é misericórdia. Ele é misericórdia, Ele é graça, Ele é paz, é prosperidade também. Amém? Então Deus tem todos esses atributos e não só o poder de castigar. Mas o medo rouba a paz, rouba a alegria, rouba a confiança e corrompe a nossa identidade. O medo tira a nossa identidade de filho. Quando a gente tem medo só do castigo, quem só castiga não é pai. O pai, ele castiga, repreende a quem ele ama, mas ele ama. Ele dá instrução, ele acolhe, ele traz de volta. Quando você erra, o pai, o verdadeiro pai, né? Aquele que cumpre o papel de pai, ele traz: vem cá, filho, olha, você vacilou, não era para ter feito isso, mas olha, tem a direção aqui, tal. O pai orienta. O pai não é só o que castiga, quem só castiga é carrasco. Então, se a gente vê Deus como carrasco e não como pai, a gente não se vê como filho. Está entendendo, irmãos? A dinâmica do negócio aqui? Irmão Jaime? Um dos erros de nós pais é dizer: Deus vai te castigar. Daí acaba confundindo medo com temor. E você tem que falar: você tem que temer a Deus, você não pode fazer isso.
É uma obediência. É verdade. E assim, eu vi um policial falando também a respeito disso, né? As pessoas a criança está fazendo bagunça ali, às vezes na rua, fazendo uma birra, aí passa um policial, a polícia vai te levar, a criança cresce com medo da polícia. Deus vai te castigar, aí a criança cresce com a visão errada de Deus. Ou o pai que é extremamente severo, cruel e espanca os filhos. Quando essa criança cresce, ele tem extrema dificuldade de ver Deus como pai, porque a imagem de pai para ele é um carrasco. Ainda que ele se converta, venha para Cristo, se batize, não sei o que, ele vai, há muito tempo na sua vida, ter a imagem de Deus como um carrasco. Porque o seu pai natural era um carrasco. Então, nós, como pais, nós temos a missão de refletir a imagem do Deus invisível aos nossos filhos, irmãos. A imagem de Deus que teu filho tem, filho pequeno tem, é você como pai e como mãe também. Tá? Amém. Só uma participação para colaborar, irmão, também uma outra coisa importante que a gente percebe é que o medo é que leva as pessoas a acumular. As pessoas acumulam porque tem medo. Medo de faltar, medo do futuro. Então acabam quebrando o propósito que é de espalhar, de semear, de compartilhar, porque o medo não deixa. Né? E não é só o medo de que vai faltar a provisão. Né? A gente vê isso gerando egoísmo. Né? Eu estava lembrando na época aí da pandemia, o pessoal falou assim, tem que estocar papel higiênico. Meu Deus, o medo levou pessoas a acabar com os estoques de papel. E o camarada que ia lá pegar, ele não está preocupado com o outro. Ele está acumulando para ele, eu vou me prevenir, para mim, o medo, colocar o medo, né? E o medo leva a pessoa a ser acumuladora, infelizmente, né? E o contrário a gente viu quando teve um terremoto no Japão, a água estava racionada, tinha pouca água, as pessoas iam com disciplina no mercado, comprava só o suficiente para a família dela e tal, deixava para os outros. O vendedor também não superfaturava o valor da água porque estava ali num momento de catástrofe, né? Infelizmente, a gente não vê isso na nossa cultura, né? Algumas coisas são do ser humano, do pecado, e outras coisas são culturais, uma cultura também muito corrompida. Geralmente, quem ainda não consegue, aqui falei, né, sobre ver Deus como pai e se ver como filho, também não consegue se livrar do medo e da culpa. 1 João 4, 13 e 19, por gentileza. 1 João 4, 13 ao 19. Quem achar, levanta a mão que eu alcanço. Irmão Jaime. 1 João 13 ao 19. Nisto conhecemos que permanecemos nele e que ele permanece em nós, pelo fato de nós termos dado o seu Espírito. E nós temos visto e damos testemunho de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. E nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Opa, tem mais. 19. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus permanece nele. Nisto é o amor. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois assim como ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Amém, irmãos. Conseguiram compreender? Então ali é uma dinâmica assim, ó. Deus nos deu o seu Filho.
e aquele que permanece no Filho, ele também dá o seu Espírito. E aí o Espírito de Deus permanece em nós, e por meio do seu Espírito, ele está em nós. E aí, o apóstolo João ele vai dizer, bom, se você está no Filho, e o Espírito de Deus, que é o próprio Deus, está em você, e aí ele fala que Deus é amor, então o amor de Deus está em você, o amor reside em você. E ele diz que o verdadeiro amor, o perfeito amor, que é Deus, Deus é perfeito, sim ou não? O perfeito amor lança fora todo medo. Então, quando Deus passa a habitar em nossas vidas, e Ele é amor, Ele expulsa de dentro de nós o medo. E se o Espírito do Filho, que clama, Abba, Pai, mora em nós, nós somos filhos. Então, nós começamos a clamar também, Abba, Pai. E aí nós somos filhos, e aí diz que a gente tem confiança no Pai para o dia do juízo. Ou seja, ele vai corroborar com o que o Evangelho de João está dizendo, que no dia nós já passamos da morte para a vida, e nós estamos livres do dia do juízo. Então tira da sua cabeça, você que é crente, crê em Cristo, recebeu Jesus na sua vida, crê nele como o único e suficiente Salvador, não tem dia do juízo para você, não tem aquele negócio de Deus botar você de frente ali e passar no telão os seus pecados e ficar ali analisando se você vai ser salvo ou não. Isso não existe. Naquele grande dia, a gente está fora desse juízo de Deus aí. É só o ímpio que vai comparecer diante de Deus, também Deus não vai ficar na dúvida do ímpio. Ah, você ímpio, não aceitou Jesus, mas eu vou ver aqui e tal, de repente você está salvo. Não, aquele dia é só para dar a sentença. Você vai para o inferno porque você rejeitou tão grande salvação por causa disso e disso e disso. E não tem apelação, naquele dia não tem apelação. Não tem segunda chance, não tem prorrogação, não tem tempo extra, não tem purgatório. É juízo final, é castigo eterno. Amém, irmãos? Você é filho, você não passa por juízo. Você é filho, você não passa por juízo. Pastor Ricardo. Eu estou aqui pensando na posição que o senhor está colocando e me veio à mente uma questão que eu acredito que influencia muito essa dificuldade que muitas pessoas têm de colocar para fora aquilo que fazem. E nós estamos, corroborando com a fala de todos, vivendo numa cultura onde se exige muito, as expectativas precisam ser cumpridas, né? Você usou a expressão dos filhos que são educados em lares austeros, onde são severamente cobrados. Essa cultura do século passado, de pais que exigiam muito dos filhos, ela foi se minando, minou-se. Quem foi influenciado por essa cultura somos nós. A cultura, essa nova geração, ela está muito fragilizada, porque ela é constantemente bombardeada por expectativas. Então, eu tenho expectativas da sociedade, eu tenho expectativas minhas, pessoais, e as redes sociais, porque você vê que nas redes sociais as pessoas são sempre felizes, as pessoas estão sempre alegres, as pessoas estão em lugares bonitos, as pessoas conseguem fazer festas e parece que eu não consigo ter o que elas têm. Então, essas expectativas começam por aí. Depois vem a própria questão das frustrações do que não conseguiu alcançar. Então, eu tenho aquela pessoa que não conseguiu alcançar a profissão, não conseguiu alcançar um bem, não conseguiu alcançar alguma coisa. Mesmo que você bombardeie a mente dela dizendo que ela é capaz, que ela consegue, que ela pode fazer, parece que ela continua se vendo porque ela carrega ainda esse fardo. Parece que aquele fardo do peregrino está na mente, no coração e nas costas de muita gente, que eles não conseguem se livrar desse fardo. Quando eles vêm para a igreja, eles também começam a ser bombardeados por expectativas e aí aquelas habilidades, e parece que há uma pressão forte de que você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer para o Senhor, você tem que fazer, e na sequência tem fogo eterno, tem o puxão de orelha lá atrás. E essa pessoa, ela começa a escutar isso, ela fala, nossa, eu saí de uma enrascada, caí numa arapuca. E agora o pior, o que é que eu vou fazer? Pensando nesse sentido, acho que é um desafio muito grande da nossa parte, conseguir mostrar para essas pessoas como esse amor de Deus alcança esse coração
não num conceito abstrato, porque falar do amor de Deus, ele precisa ser palpável, visível, senão ele vai ficar abstrato e elas precisam enxergar-se pessoas que aquilo com habilidade, porque ela sabe que tem habilidade, com habilidades de poder fazer com que as suas habilidades são aceitas no reino de Deus. Amém, amém. E isso aí, pastor, aí a bronca é com o pastor, o senhor e o pastor Eliezer, que são pastores, para extrair o melhor da gente. Brincadeira, tá? Realmente, é uma verdade muito grande. A gente só tem que tomar cuidado, irmãos, com o pêndulo, tá? Se numa geração estava extremamente para um lado, o que a gente vê hoje é que essa geração de pais, da qual eu me incluo, a gente não pode chegar no outro extremo, que é ser permissivo demais. A Bíblia é um livro de equilíbrio, eu sempre falo. A Bíblia é um livro extremamente equilibrado para você viver uma vida saudável. Quando Jesus fala, eu vim para que tenham vida e vida com abundância, muita gente acha, é vida com abundância, extravagante. E isso não é vida abundante. Vida abundante é uma vida abundantemente equilibrada, onde você tem a paz, tempo para fazer todas as coisas que Deus te permite fazer. Não é para fazer tudo, é todas as coisas que Deus quer que você faça e tenha paz. E aí, criar filhos, a gente tem que tentar chegar nesse equilíbrio, que é muito difícil. É cobrar na medida de que ele pode, né? O filho tem que estudar, tem que arrumar seu quarto, fazer as coisas, e não ser extremamente exigente a ponto de sufocar e matar aquela criança. Que ele, no futuro, às vezes, ele pode ser bem sucedido profissionalmente, mas a mente dele está derretida. Ele não tem emocional, não consegue manter um relacionamento com ninguém, não consegue ter amigos, porque ele virou uma máquina de fazer. Isso é muito perigoso. Falando sobre isso, sobre o medo, me traz eu fico bastante reflexiva, porque toda vez que eu assisto algum vídeo e aí é falado na IBD alguma coisa, eu sempre lembro para pensar e fico refletindo sobre tudo. E sobre o medo, eu acredito que tem sido um grande ponto no mundo, porque ele está cobrindo muitas pessoas. Hoje em dia, o medo é mascarado como ansiedade, como depressão, como suicídio. Então, para nós cristãos, principalmente, às vezes até para evangelizar, a gente sente o medo, porque tem medo de evangelizar, da pessoa negar o evangelho, da pessoa falar alguma coisa que vai contradizer e que a gente não vai saber responder. Então, acaba se tornando medo. E o inimigo, ele vem usar isso exatamente, principalmente para nós que somos cristãos, ele vem usar o medo como um ponto. E eu estava vendo esses dias um vídeo de pessoas relatando que pessoas que têm, por exemplo, depressão, têm medo de procurar a Deus, têm medo de procurar a palavra. E aí ficou até uma pergunta para mim, porque realmente nem eu consegui me responder aquilo naquele momento. E agora, ouvindo sobre isso, realmente o medo, a gente tem que, como cristão, a gente tem que saber lidar com ele, porque ele vem em todos os momentos da vida, né? É incapaz de dizer que uma pessoa não sente medo, principalmente de partir, de deixar alguém, de perder alguém que a gente ama. E mesmo aquela pessoa que tem a fé mais linda do mundo, eu acredito que em algum momento sente medo, infelizmente. E Deus, ele capacita a gente para não sentir, porque eu acredito que uma vez eu ouvi que quando a gente sente medo ou a gente tem alguma coisa, é como se a gente estivesse duvidando da nossa própria fé, do nosso próprio descansar. Então, isso põe na mesa o que tipo de cristãos nós somos, né? Principalmente no dia a dia. Então, falando sobre isso, me traz a refletir muitas coisas, que como cristão a gente tem que sempre saber lidar, driblar medo, né? Porque ele vem em todos os momentos, todos os segundos, basicamente, assim como o pecado, a gente está pecando sempre. E Deus entende isso, eu acredito. Então, o medo é um assunto que eu fico muito refletiva sobre isso, porque eu acredito que todos sentem, todos têm, mas a gente, como cristão, tem que saber lidar com ele, de todas as maneiras, principalmente por conta da nossa fé, né? Amém, irmã. A gente só tem que tomar cuidado com o medo sem razão, o medo excessivo. Tem medo, tem precaução, existem níveis disso. Agora, tem o medo sem motivo. E aí é quando ele rouba a sua capacidade de parar para refletir. Por que eu estou com medo? A ansiedade, tá, você vai fazer uma prova amanhã, um vestibular, tal. Normal você estar ansioso. Mas estou hoje aqui, não sei o quê, aí você está ansioso. Aí você para e reflete. Por que eu estou ansioso? E aí é nessa hora que a gente tem que repreender em nome de Jesus, tem que orar, tem que buscar a presença de Deus. O medo sem motivo, a ansiedade sem motivo, todas essas coisas sem motivo, elas não provêm de algo natural e muito menos de Deus. Aí é nessa que a gente entra em combate. Amém? Vamos aqui avançar. Será que o medo está fazendo você enterrar aquilo que Deus chamou para fazer, para você multiplicar? Será que o medo de fazer, será que o medo de ser criticado, será que o medo de ser julgado, o medo de ser repreendido, o medo de, sei lá, de qualquer outra coisa, tem
te travado de multiplicar aquilo que Deus tem colocado em suas mãos, não deixa o medo não, irmão. Vença o medo. Vença o medo da crítica, o medo do medo, entendeu? Amarildo, pastor. Essa pergunta última, eu acredito que, voltando e só para a gente... Essa aí. Se eu identificar, e aí é para todos, se eu identificar que eu estou com medo por fazer alguma coisa, e isso eu estou identificando que isso está me fazendo enterrar um dom que Deus, e eu não estou conseguindo e não sabendo lidar com isso, busque ajuda. Amém. Multiplicação é missão. A fidelidade que frutifica. Os 2 primeiros servos mostraram que multiplicar talentos é possível. É possível multiplicar, irmãos. Você tem alguma coisa, você tem talentos, você tem dons de Deus, mas isso é possível multiplicar. Se capacitar, se dispor, melhorar, aperfeiçoar. Além de ser possível, é esperado. Deus espera que você multiplique. Eles foram diligentes e os resultados apareceram. 5 se transformam em 10, 2 se transformam em 4. O foco da parábola, porém, não está no quanto eles lucraram, mas na fidelidade com que agiram. Não é o Senhor... Se aquele que multiplicou e ganhou mais 5, se ele tivesse ganhado mais 1, tranquilo. Ou se ele tivesse se esforçado, falar, Senhor, eu tentei de tudo, olha, mas não deu, tá aqui os 5. É difícil que isso aconteça, tá? Alguém que pega ali uma caixa de chiclete, agora eu vou trazer para o natural, o cara ganha um dinheiro ali, compra uma caixa de chiclete a 10 reais, por exemplo. Ele vai ali para o sinal, ele com certeza, no mínimo, 15 reais ele sai ali com aquele dinheiro ali que ele investiu e mais um pouquinho. Então, se na vida secular é assim, na espiritual muito mais, porque a gente tem o Espírito Santo conosco. Perceba que a fidelidade não foi o ato de não roubar. Aquele que ganhou 1, só estou finalizando aqui, irmãos. Isso aqui é importante. Aquele que ganhou 1, ele não roubou o seu senhor. Mas ele é chamado de infiel. Por quê? Porque ele não multiplicou. Isso é interessante. Ele não foi ladrão, mas ele deixou de multiplicar. Somos infiéis quando não usamos os talentos que Deus nos dá para multiplicar no reino. Quando a gente tem talento, tem dons de Deus, Deus apostou algo em nós, colocou algo em nossa mão, e a gente não usa para multiplicar, para a glória dele, a gente está sendo infiel. É isso que a parábola está dizendo, não sou eu que estou dizendo. Essa fidelidade ativa reflete uma espiritualidade madura. Não basta receber dons ou chamadas, é necessário desenvolver, servir, investir e correr riscos. Quantos já viram um vídeo que roda aí na internet, onde simula lá o dia, né, o Tribunal de Deus lá e tal, do galardão, aí Deus chama fulano de tal, doutor Tiago e tal. Aí o homem se apresenta lá, não, mas eu não sou doutor, não sou médico não, eu sou não sei o que lá. Aí ele, não, que eu te chamei para ser tal coisa, você foi outra coisa porque você quis, mas eu te chamei para tal negócio. Pode ser que naquele grande dia chame pessoas e falar assim, o grande evangelista fulano de tal. Aí você fala assim, não, eu não fui o grande evangelista não, eu ganhei uma pessoa para Jesus, na verdade eu fui um grande empresário, abençoei pessoas, dei trabalho. Ele falou, não, mas eu te chamei para ser evangelista. Não era, você até foi uma outra coisa. Mas essa é a importância da gente entender o nosso chamado, e desenvolver, e servir, e investir. O servo fiel entende que seus recursos não são para si, mas para o reino. Isso exige sabedoria, coragem e discernimento. Discernimento para entender a voz de Deus, a direção de Deus. A fé que agrada a Deus é sempre uma fé em movimento, que transforma o que recebe em algo frutífero. Colocar a fé em ação. Né? Se a gente colocar a nossa fé em ação... Não tem uma canção aí? A fé em ação. A fé sem obras é morta. A fé tem que estar em movimento. No reino, servir leva a mais serviço. Frutificar leva a mais campo de trabalho. O missionário lá, Silmar, ele não começou já com aquele monte de coisa que ele faz lá na África, não. Ele... É Silmar? Silmar, né? Ele não começou já fazendo aquele monte de coisa, não. Ele, com certeza, começou com uma hortinha pequena ali. Hoje em dia, e dá mais trabalho.
Mas no final há também a maior recompensa de todas, que é ouvir de Deus, entra no gozo do teu Senhor. Então sim, haverá um descanso. Como o pastor diz, né, para o crente o descanso é lá na eternidade, né, pastor? É verdade ou não? Sua vida está gerando frutos visíveis do que Deus lhe confiou? Ou você está apenas guardando intacto o que recebeu? Já chego aí, Vini, e a gente vai encerrar. Não deixe o que você recebeu, a sua salvação, as capacidades enterradas. Faça isso frutificar em nome de Jesus. Vini? E vale lembrar que o multiplicar os talentos é um investimento de baixíssimo custo, né? Risco, aliás. Porque a gente vai evangelizar, a palavra não volta vazia. A gente serve ao Senhor, Ele honra essa fidelidade. A gente investe na obra, Ele honra. A gente intercede pelas pessoas, Ele move os céus. Então, assim, multiplicar os talentos é um investimento de baixíssimo risco, né? E muitas vezes a gente não vê certas coisas frutificando porque a gente lança pouca semente. Se a gente lançar muita semente, se a gente lançar 100 sementes e 10% daquilo frutificar, a gente tem 10 frutos daquilo. Mas se a gente lançar uma semente e correr o risco de não frutificar nenhuma, a gente não colhe nada. Amém? Então, quem semeia muito, colhe muito. Irmãos, para finalizar, a parábola dos talentos, ela nos mostra que temos responsabilidade, Deus confiou algo de valor em suas mãos. Trabalhe isso, faça multiplicar, peça ao Espírito Santo para te capacitar, busque de Deus a direção. Não fique se comparando, porque ele tem muito talento, eu tenho pouco, eu não tenho nada. Você tem talento sim, em nome de Jesus. A gente viu isso pela palavra. Agora, coloque eles à disposição do reino, à disposição do Senhor, que Ele vai fazer multiplicar. Amém? Vamos orar? Pai, nós te louvamos, Senhor Deus, por essa manhã. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, por essa aula. Obrigado por essa igreja que ainda, Senhor Deus, acredita e investe na escola bíblica dominical, que é aqui que a gente, Senhor Deus, se capacita cada dia mais, aqui que a gente aprende, aqui que a gente cresce para poder fazer a Tua obra. Em nome de Jesus, Senhor Deus, tira todo espírito de letargia, paralisia, omissão, cansaço, medo, Senhor Deus, que possa haver nos nossos corações para não fazermos, Senhor Deus, aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Espírito Santo de Deus, derrama sobre nossas vidas nessa manhã uma unção fresca, Senhor Deus, da Tua parte. Ó Senhor Deus, traz novamente, Senhor Deus, o vigor, o fervor dos primeiros dias, Senhor Deus, do primeiro amor, em nome de Jesus, para que nós possamos, Senhor Deus, ter disposição e multiplicar aquilo que o Senhor tem nos dado para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja e ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.